Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar tudo sobre Inter e Fluminense, a novidade na equipe titular do técnico Eduardo Cudê e o time que foi vazado. A gente vai falar sobre Hermancano e o Marcelo fora do time do Fluminense nessa noite no Estádio Beira-Rio, e o herói da conquista do Fluminense na Copa Libertadores, algoz do Internacional na semifinal da Copa, vai jogar nesta noite no Estádio Beira-Rio. Que história é essa de Edenilson no Inter? A gente tem que falar sobre isso e a gente também vai mostrar o que Delcir Sonda falou sobre investir no Inter em 2024 e o presidente Alessandro Barcelos dizendo que o Inter teria sido campeão da Libertadores nesse ano. A gente vai destacar tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e dá uma brincada lá em KTO.com. Tu vai apostar em Inter e Fluminense, 7 horas da noite no Beira-Rio. Eu tô apostando numa vitória do Colorado. E amanhã em Grêmio e Botafogo, no São Januário, estádio do Vasco, eu tô apostando em empate. Empate do Grêmio, vitória do Inter nessa rodada de Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, pessoal, vamos falar sobre o time do Inter, que está escalado. O time vazou, o time tá confirmado pro jogo de logo mais contra o Fluminense no Beira-Rio. Daqui a pouco já vou pro Gigante da Beira-Rio para fazer a jornada aqui pela Rádio Bandeirantes, mas o time do Internacional está confirmado com Dalbert na lateral esquerda. O Inter deve ser o mesmo que jogou e ganhou do Cruzeiro por 2-1 no final de semana lá em Belo Horizonte. Com o Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão em mercado a dupla de zaga e o Dalbert na lateral esquerda. Johnny o primeiro volante, Arangues, Maurício e Wanderson, e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia. O Nico Hernandes está relacionado para a partida, recuperado de um desconforto no joelho direito. René e Hugo Malo seguem no departamento médico tratando lesão muscular na coxa esquerda, e os garotos que venceram o Pan-Americano, ganharam medalha de ouro pela seleção brasileira, Tauan Lara e Matheus Dias, estão relacionados, vão ficar no banco de reservas. Um jogo importante para o Internacional, apesar da briga ainda ser somente uma confirmação de Copa Sul-Americana para 2024, o Inter tem que vencer dentro de casa a equipe do Fluminense, expectativa de 25 mil torcedores no Estádio Beira-Rio, jogo que está marcado para 7 horas da noite na Casa Colorada. Bom, falando um pouco sobre esse adversário, sobre como vem esse Fluminense, recém-campeão da Libertadores no sábado contra o Boca Juniors, venceu na prorrogação com um golaço do John Kennedy e pela primeira vez ganhou a Copa Libertadores da América. O Fluminense vai ficar sem 3 jogadores titulares para essa partida contra o Inter. Felipe Melo tá fora da partida, e o lateral esquerdo Marcelo, ambos se recuperando ainda do jogo que foi sábado, sentiram fisicamente, e o Hermancano, artilheiro do Fluminense. Esses 3 jogadores titulares estão fora da partida de logo mais no Beira-Rio, vão sendo preparados porque o Fluminense tem um Fla-Flu no final de semana. Mas ainda assim é um time forte do Fluminense, recém-campeão da América, sem esses 3 titulares, mas com jogadores que a gente conhece. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, dupla de zaga Nino e Marlon, e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Então o Marlon na vaga do Felipe Melo e o Diogo Barbosa ex-Grêmio na vaga do Marcelo na lateral esquerda. No meio de campo, André o primeiro volante, Martinelli e Ganso, John Arias, Keno e John Kennedy no comando de ataque. É o time base do Fluminense, sem esses 3 jogadores que eu citei, o Cano, o Marcelo e o Felipe Melo, com John Kennedy na vaga do Cano, Marlon na zaga na vaga do Felipe Melo e o Diogo Barbosa na vaga do Marcelo na lateral esquerda. Deixem aqui nos comentários o palpite de vocês pro jogo de logo mais, tá certo? Bom, pessoal, eu tenho que falar aqui sobre uma polêmica que veio na manhã desta quarta-feira de Inter em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Jorge Nicola, repórter, muito bem informado lá em São Paulo, trabalhou na ESPN, tem lá o canal do Nicola que traz diversas informações ao longo do dia sobre diversos clubes brasileiros, trouxe que, por conta do Edenilson estar numa situação insustentável no Galo, o Inter teria interesse em repatriá-lo. E aí, principalmente, o técnico Eduardo Cudê, que levou o Edenilson do Inter pro Galo quando ele foi para lá no início desse ano de 2023. O Galo pagou cerca de 6 milhões de reais ao Internacional. O Edenilson saiu do Inter pela porta dos fundos, brigado com a maioria da torcida, com a direção também já tinha um clima não muito bom, enfim. E principalmente pela pressão da torcida, o Edenilson muito marcado pelas eliminações recentes do Internacional, vice-campeonato também do Campeonato Brasileiro daquele ano de 2020 que terminou em 2021. O Edenilson saiu pela porta dos fundos, o Cudê, que conhecia ele já dos tempos de Inter, levou ele pro Galo e o Galo pagou esses 6 milhões de reais.
o Rodrigo Caetano, que é executivo no Galo, conhece o Edenilson, e agora ele tá mal no Galo. A Galocura, que é a principal organizada do Galo, tá pedindo saída de diversos jogadores, inclusive do Patrick ex-Inter e também do Edenilson. E aí, o Jorge Nicola trouxe que ele ouviu de algumas pessoas que Eduardo Cudê gostaria de repatriar o Edenilson no Inter. Eu conversei com duas pessoas muito importantes da direção do Internacional. Até não me parecia fazer muito sentido que a direção do Inter fosse querer. A informação do Nicola é essa, que o Cudê quer, mas que a direção do Inter não gostou muito da ideia. E eu vou ler a mensagem que eu recebi de uma pessoa importante do departamento de futebol do Inter. Nunca tratamos desse assunto. Não tem retorno do Edenilson, pelo menos não comigo. E aí, a gente sabe que a gente está falando de uma gestão que pode deixar o clube, tem uma eleição agora no final do ano, e eu falei também com a oposição, com Roberto Melo e seus pares, e também me disseram que não tinham feito nenhum tipo de movimento em relação ao Edenilson. A ver, mas eu acho um pouco estranho esse movimento se de fato se confirmar. Repito, do lado da gestão não me confirmaram essa informação, do lado da oposição, quem sabe negociando caso seja eleita, também não me confirmaram essa informação. Vocês gostariam de um retorno do Edenilson? Eu acho pouco provável por tudo que aconteceu na passagem dele aqui, mas deixem a opinião de vocês aqui no canal. E eu citei eleições, e ontem nós tivemos a votação do Conselho Deliberativo do Inter, primeiro turno das eleições. Os dois candidatos, Alessandro Barcelos, atual presidente do clube pela situação, e Roberto Melo pela oposição, Roberto Melo do movimento Inter Grande UMIG, vão para o pátio no dia 9 de dezembro, e aí o associado do Inter vai votar e definir quem será o próximo presidente do Inter no Conselho Deliberativo, com uma margem curta, cerca de 20 votos de diferença. O presidente Alessandro Barcelos, atual presidente do clube, venceu pela chapa 1, 150 votos, 130 votos para a oposição Roberto Melo e 21 abstenções, 301 votos de 338 conselheiros possíveis. Bom, eu falei sobre isso ontem, mas fiquei de mostrar alguns outros destaques do que foi falado. Roberto Melo, candidato da oposição, confirmou que Delcir Sonda terá um cargo no clube, terá uma cadeira ao lado do Conselho de Gestão e será um vice-presidente de finanças. E Delcir Sonda estava ao lado de Roberto Melo e falou sobre isso. Aproveitar a pergunta para fazer um pronunciamento, então, nesse nosso projeto de fazer o Inter gigante de novo, de fazer o Inter conquistar títulos, como já conquistamos, de fazer o Inter revelar jogadores novamente, como já revelamos, de fazer o Inter crescer o seu quadro social, como já foi feito, de valorizar a nossa sócia, a nossa associada, a mulher colorada, de rentabilizar o nosso patrimônio, de realmente fazer o Inter gigante de novo. Dentro dessa mesma perspectiva, o meu conselho de gestão, caso eleito, e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça, vamos criar a vice-presidência de investimentos no futebol. E essa vice-presidência, ela ocupará um assento, uma cadeira junto ao conselho de gestão. Isso é permitido, está previsto no nosso estatuto. Convidamos, então, eu e meus companheiros do Conselho de Gestão, esse grande colorado, apaixonado pelo clube, que já ajudou o Inter em diversos momentos, em alguns momentos difíceis, mas também, principalmente, em muitos momentos de conquistas, muitos momentos vitoriosos. Ele ajudou a montar grandes times, ajudou o Inter a conquistar títulos. Então, criaremos essa vice-presidência, já convidamos, na realidade, o Delcir Sonda para ocupar essa vice-presidência e ocupar a cadeira junto ao Conselho de Gestão, fazer a gestão 2024, 2026, junto conosco. Então, Delcir, recebeu esse convite, acho que tu pode fazer um pronunciamento, Delcir. É com muito orgulho que eu estou participando dessa campanha do Roberto. Aceitei o convite porque o clube, hoje, eu me sinto honrado. E esse convite, eu fui procurado para participar da gestão do clube. É o que eu sei fazer na minha vida, é o que eu aprendi com meus pais, e hoje eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade de gestão. E eu quero participar dessa gestão do clube, do Inter, porque eu já ajudei tantas vezes, mas a gestão agora que eu quero é, junto com o Melo, nós montarmos um grande clube e vamos construir o CT que nós tanto precisamos, que nós temos que voltar às origens, que a base é importantíssima. E o CT vai ser muito importante, é o meu projeto, também junto com o Melo. Mas nós estamos É um trabalho na linha de que o que vocês observam, o que o torcedor observa, também é o que a gente observa, né? A gente não vai na contramão daquilo
que muitas vezes é percebido por todos, e a gente tem que corrigir e trabalhar com as condições que se tem. O que eu estou dizendo é que nós teremos condições melhores para fazer isso. E tendo condições melhores para fazer isso, a gente com certeza vai atingir os nossos objetivos. Chegamos muito perto, né? Por uma bola a gente não conseguiu aí tá numa final de Libertadores, e tenho certeza que se tivéssemos ido para a final seríamos campeão. Aí então a gente acompanhou o Roberto Melo e Delcir Sonda, confirmando Sonda como um vice-presidente de finanças do clube, vai investir no Internacional caso o Roberto Melo seja eleito, e a gente ouviu uma fala muito interessante do atual presidente Alessandro Barcelos, que estava muito bem acompanhado também da Chapa 1 ontem, venceu com esses 150 votos que eu citei, destacando que bateu na trave esse ano e que se tivesse chegado na final contra o Boca, o Inter seria o campeão da Libertadores. Tu concorda com a afirmação do presidente Alessandro Barcelos? Ele também falou sobre o clube estar pavimentado melhor financeiramente para investimentos em 2024. O que tu acha disso? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que eu vou voltar hoje depois do jogo para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.